Bom, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos gravando um vídeo aqui de formato diferente, né? É... Mesmo porque eu dei uma repaginada aqui nos vídeos, né? No canal também, né? Então, como foi gravado, né? E tá no ar, né, até hoje, né? Um vídeo que eu tinha gravado, né, já faz 6, 7 anos atrás, né? Então, eu resolvi dar uma repaginada esse ano, né? O canal, né? Que esse canal, na verdade, ele é voltado mais para a parte de manutenção, né, de placas-mãe, né, de componentes, tanto dos PCs, né. Então, o que vocês vão ver aqui hoje, né, seria justamente a apresentação de uma placa-mãe que é da linha Intel, né, fabricada pela ASRock, né. E então, é um vídeo técnico, né. É, então, para quem é iniciante, né, vai estar meio perdido nesse explicação do vídeo, né? É, mesmo porque mesmo 6 anos após a gravação do vídeo, né, ainda pode ser que aqui, né, tenha, né, pessoas que ainda utilizem, né, esse tipo de placa, né? E de repente na montagem pode ter algum tipo de dúvida, então é justamente para esse público que esse vídeo aqui é dedicado, né? Então vai estar no formato agora, né? Agora é formato aqui tipo de React, né? Então hoje é um vídeo diferente, né? Que vocês podem ver aqui no canal, né? É, bom, antes de mais nada, né? Vou fazer uma breve apresentação, né? É, meu nome é Fernando, né? Eu sou formado em técnica eletrônica, né? E também em técnica informática, né? É, eu fazia manutenção, né? De computadores, né? Da linha desktop, né? E também notebook, né? E, e eu comecei há um tempo, né? A trabalhar na área de revenda de placas, né? Por isso que justamente tem esse tipo de vídeo, né? Que eu revendia placas, né? E aqui é uma apresentação técnica, né, que vocês vão poder ver agora junto comigo, né? Ah, onde eu fazia uma breve apresentação, né, da placa e depois partia para testes específicos, né? Que depois vocês vão ver no canal, né? Então, hoje é o início, né, de nova era desse canal, né? Vocês vão poder ver até no vídeo que ele utilizava processador da quinta e sexta geração, né? E também suportava na época, né, que foi gravado o vídeo, né? Ainda estava iniciando, né, o Windows 10, né? Hoje, atualmente, o Windows 10 sabe muito bem que vai perder o suporte, né, em outubro desse ano, de 2025, né? Que nós estamos gravando esse vídeo, né? Então, pode ser que não faça sentido, né? Hoje, né? Gravação desse vídeo, né? Windows 10, né? Mas, né, a gente sabe muito bem que a Intel, né, é, a Intel não, que a própria Microsoft, né, impôs, né, a mudança, né, de requisitos, né, e esses requisitos mínimos não atendem mais a esse tipo de placa, né, então pode ser que não faça sentido para vocês que estão vendo o vídeo, né, hoje, né. Então, nós sabemos que vai ser, né, que eles vão fazer a mudança, eles vão fazer um Windows mais leve, né, que não exige tantos requisitos, né, mas até o momento ainda não houve essa mudança, né, então pode ser um choque para vocês, né, que estejam assistindo esse vídeo, né, mas vamos ver aqui então ver o vídeo, né, e esse canal aqui nele é dedicado justamente para minha empresa, né, que no caso começou com NKK Informática, né, que justamente dedicava a linha informática, né. Mas, né, como houve não só a pandemia, né, que a pandemia foi um dos problemas, né, dos pilares, né, mas também, né, é, pela mudança que eu fiz, né, de nicho, né, então eu atualmente não trabalho mais nessa área de manutenção, né, mas ficou esses vídeos aqui, né, é, arquivados, né, no meu computador, né, mas hoje eu decidi gravar um vídeo para vocês, né? Então vamos assistir comigo aqui um react, né, desse vídeo que eu tinha gravado já há bom tempo, né? Então vamos iniciar aqui para vocês, né?
Então, bom, isso aqui já é o vídeo, né? Bom, ela tá falando aí, né, que eu tinha apresentado uma linha da AMD, né? Porque justamente eu começava a gravar os vídeos da linha AMD, né? Depois da linha Intel, né? Mesmo porque eu vendia mais placa-mãe da linha AMD do que a linha Intel, né? Apesar de que tem muitos ainda revendedores que pode ser que vendam mais a linha Intel, né? Mas nessa época eu começava mais os vídeos da linha MT, né? Então por isso que eu tô falando no vídeo aí. Tinha gravado o vídeo da linha MD. Então, né, pessoal? Então, essa placa-mãe ela suportava na época, né, até desde a linha Celeron, né, até a linha i7, né, é, dos processadores da quinta e sexta geração, né. ah, o soquete suportado é o LGA151, né. Ele usava um chipset H110, né, justamente é o H110, né, que, que começa, né, o modelo da placa, né. Ele suportava, no caso, dois slots DDR4, né? De 2 1 133, né? O slot de expansão uma PC Express 3.0, né? X16 e duas PC Express 2.0 um slot, né? Os gráficos, né? Seria da Intel, né? Com GPU integrada. Né? Então, no caso, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que no caso ele ele não tem a placa de vídeo integrada, entendeu? Então, isso quer dizer, esse dado aí, né? Então, é, alguns processadores, por exemplo, da linha Pentium, Celeron e, se não me engano, até os 5 tinha, na época, né, a GPU seria dentro do processador, né? Entenderam? Então, esse seria a lógica aqui, né? Que você está falando aqui, suporta gráfico com a Intel HD, né? Então, isso quer dizer esse dado aqui, né? Então, nessa época era assim. E a saída gráfica é uma HDMI, né? Uma D-Sub, que atualmente praticamente nem se usa mais isso aqui, né? Armazenamento será 4 SATA 3, né? USB 4 USB 3.0 e 8 USB 2.0, né? Que seriam dois frontais, quatro frontais e quatro traseiras, né? E a 4 USB 3.0 seria dois frontais e duas traseiras, né? E o áudio é o HD, né? 7.1 e usa capacitor de áudio ELA, né? A rede é o gigabit, né? E o formato é o micro ATX que usava nessa época aí, né? Então, esse seria especificação, né, técnica dessa placa-mãe, né? E nessa época também já suportava as memórias DDR4, né? De 2133, né? Então é isso que eu estou explicando aqui no vídeo. Então eu vou até correr um pouquinho o vídeo para não ficar tão longo. O que eu expliquei aí justamente é porque tinha muitos compradores que reclamavam da,
da placa é a caixa da placa, né, não está lacrada, né? Mas, né, a gente sabe muito bem que nós revendedores no caso, né, que as placas elas não vinham, né, lacradas, né, de fábrica, né? Quem lacrava era, no caso eu, né, de revenda, eu lacrava a caixa, né, para dar garantia, né? Então é por isso que eu tô relatando aqui no vídeo, né? E eu tô mostrando aí que ela nem precisa saber disso, né? Que no caso a placa-mãe aqui é fabricada no Brasil, né? E tem um processo aí PPB, né? Que seria uma forma de isenção de imposto, né? Então seria mais ou menos isso. Peraí que eu vou voltar um pouquinho no vídeo aqui. Que aqui eu mostro, né? Justamente o que vem, né? Na placa-mãe, né? Que seriam os acessórios originais, né? De fábrica, né? Então esse seria o conteúdo da caixa, né? Seria o manual, né? Aqui as dois cabos SATA, né? Aqui essa aqui, se não me engano, é a versão 3.0, né? Aí tem o CD de drive que eu acho que ultimamente não, atualmente não se usa mais, né? Um CD de driver, né? E o espelho, né? Que é o básico, né? E o manual, né? De instrução. Então você pode estar perguntando por que você fazia esse tipo de vídeo, né? Então eu fazia justamente esse tipo de vídeo mais para garantir, né, que, que o kit viria completo, que o kit original ele vem dessa forma, né? Mas o cabo SATA era opcional, né? Nesse tipo de tipo não, mas o kit poderia vir ou não, que nem eu tô explicando no vídeo aí de vir um cabo SATA, né? Então isso aí já seria já o conteúdo da caixa, né? Que é o principal, né? Que seria a placa-mãe, né? No caso ali envolvida mesmo, né? Realmente no saco antistático, né? É, mas, né? É justamente para proteger, né? A placa-mãe, né? E os componentes eletrônicos, né, que a gente sabe muito bem que a estática danifica a placa, né? É, e justamente aqui, né? O soquete, né? Do processador também ele tem uma proteção, né? Para não danificar, né? Os pinos aqui que tem o contato com o processador, né? Então aqui seria justamente já o conteúdo principal aqui da caixa, né? Bom, aí já vou nessa parte eu vou explicar é, como que estão dispostos, né, os componentes, né, da placa mãe, né? Tanto na parte do slot de memória, a parte do slot do PC Express, é, entre outros. Vou dar uma breve explicação aí no vídeo, né? Justamente, né? Eu vou fazer um vídeo específico para vocês, né? Falando justamente sobre a estática, né? Da mão, né? Só que, como tem muita gente que tem desconhecimento desse tipo de informação, né? Então, esse vídeo aqui também é informativo, né? Os técnicos também que trabalham nessa área também não tomam esse tipo de devido cuidado, né? Mas nós sabemos muito bem que a estática, por mais que não danifique assim no momento, né? Nós sabemos que com o tempo ele acaba afetando a placa, né? Então pode ser que deixe de funcionar hoje ou amanhã, né? Então nós sabemos quando que isso pode acontecer, né? Mas nós sabemos que a estática sim
danifica a placa, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, o cuidado que devemos ter, o mínimo, né? É de estar aterrado aqui na própria mão, né? Então, esse seria o mínimo, o básico, né? Mas nós sabemos que nas próprias lojas, né, que vende placa-mãe ou qualquer tipo de componente eletrônico que eles pegam na mão e não querem nem saber, né? Então, e você fica alerta pro tanto iniciantes, né, como também para quem trabalha na área. Mas fica a seu critério se você quer usar ou não, né? Mas justamente o que eu tô falando para vocês, tem que tomar muito cuidado com a estática. A estática danifica assim os componentes eletrônicos, justamente a placa-mãe que é muito sensível, né? Então por isso que eu tô explicando aqui no vídeo. Pois é, né, caros? Então é esse recado que eu deixo aqui no vídeo, né? Eu não sei se eu falo em todos os vídeos, mas tomem esse cuidado, né? Principalmente quando você for ou tirar ou mesmo você trocar de setup, né? Você tá tendo cuidado, né? De estar pegando os lados, ou se no caso você não tiver aterramento, você use pelo menos uma luva antistática, né? Esse seria o mínimo, né? Esse tipo de luva você consegue encontrar em casas especializadas, né, que vende eletrônicos, né? E não é muito caro, tá? Um valor bem acessível, então não é besteira. Então, quando cuidado tivermos, né, com dos componentes eletrônicos é melhor. Principalmente placa-mãe, né? Aqui no caso eu vou explicar para vocês como é que estão nos postos, né? Os próprios as saídas, né? Tanto saída como entrada, né? Aí então vou explicar em detalhes para vocês aí no vídeo, né? Então aqui justamente seria a porta PS2, né? Que antigamente usava muito, hoje em dia se usa mais USB, né? São duas portas USB aqui, né? É a porta VGA, né? Aqui é a porta, seria a porta USB, aqui é a 3.0 e a 2.0 seria aqui a placa de rede, né? E a saída de placa de som. Então, esse seria o básico do básico, né? Dependendo do tipo de placa, né? Pode ser que tenha mais slot, pode ter saída HDMI, então vai depender do tipo de placa, né? Essa placa aqui é uma placa mais simples, né? Então ela está disposta desses slots que vocês estão vendo no vídeo aí, né? Então eu vou passar o vídeo aqui, né? Como eu já expliquei para vocês aí, né? Eu vou passar para uma outra parte aqui. Então isso aqui seria a saída SATA, né? E eu tinha explicado ali que a GPU da placa, né? Que ali seria só para controle, né? Dos acessórios, né? USB, placa de som, seria naquele chipset ali, né? Que tenha justamente o dissipador ali, né? Então ele explica aí no vídeo, né?
Então a forma certa, correta de instalar o speaker, né? Que tem um lado certo, né? Tanto positivo como negativo, né? Senão ele não funciona, né? Esse detalhe explicado ali no manual, né? Mas muitas vezes não vem na língua em português, né? Ele vem escrito na língua em inglês, né? Como tem muita gente que não tem familiaridade com a língua inglesa, então eu explico para vocês aí como é que deve, né? Deve se instalar esse alto-falante, né? É, porque antigamente não se usava esse tipo de alto-falante pequeno, né? Usava-se outro alto-falante grande, né, que era justamente acoplado no gabinete da CPU, né? Mas nessa data aqui, né, se usava esse tipo de speaker aqui, né? Que aí no caso poderia vir, né, com gabinete ou não, né? Aí se não tivesse teria que comprar parte. Mas geralmente quando não vem, né, o speaker já instalado na CPU, né? Geralmente os fabricantes mandam, né, esse tipo de speaker aqui, né? O que eu tô explicando aí seria a forma, né, de você estar colocando. é, Esse aqui seria justamente os fios, né, que sai da CPU, né? Que seria tanto o LED, né, que mostra o carregamento, né, do sistema, né? O HD, né? Ou o SSD, né? Aí teria também o power, né? Tem a chave power, o reset, né? E eu não sei se tem outra informação, né? Mas geralmente seria isso, né? Que, que teria nesse lugar que eu tô apontando aí. Então esse seria o detalhe que eu tô explicando aí, de repente se a placa-mãe não suportar fazer o reset, né? Então esse seria outra forma de você estar fazendo o reset da BIOS, né? Você está tirando bateria, que eu estou explicando aí, e aí essa seria a forma que você poderia fazer o reset, né? Ou tem placa-mãe que já tem, né? O jumper, né? Que seria na placa-mãe, né? Aí só você só coloca esse jumper e ele já faz o clear da CMOS, né? Então, esse já seria justamente o slot, né, do processador, né? Aí, como vocês estão vendo, né, para para quem vai, né, fazer a troca do processador, né, não pode esquecer de tirar essa tampinha, né? E de também verificar, né, se os pinos estão tortos ou então tá faltando, né? Porque esses são contados com o processador e a placa-mãe, né? Então, se faltar aqui, pode ser que dê algum problema, entendeu? Que cada um desses contatos faz parte de um circuito, né? Justamente por causa disso. E aqui fica o filtro, né? Dos capacitores aqui, esse é o filtro do processador, né? E tem os capacitores também aqui, também do lado dele aqui, né? Então, esse aqui seria o circuito do processador, né? É, é, Bom, um defeito aqui comum que pode ter, de repente você pode estar fazendo, né? É justamente você tá tirando o processador aqui e, você tá colocando aqui passando um limpa-contato, né?
você passa na região aqui, ou pode nem passar também no processador, né? Essa seria uma forma de se resolver algum problema que não esteja gerando vídeo, ou então de estar justamente com ou por causa da bateria não, de não estar gerando vídeo, ou então não estar ligando, então você pode estar fazendo isso, então de estar gerando processador e passando limpo contato nessa região aqui do processador. Mas essa parte de problema, né, que pode dar processador é muito difícil, né? A não ser que tenha tido uma queda de energia muito brusca, ou então por causa de raios também pode prejudicar. Só que quando já queima o processador é porque já queima a placa-mãe toda, né? Então pode ter um rompido a trilha, né? Mas não vai queimar apenas o processador, né? Mas é muito difícil queimar, né? Mas então, essa é uma dica que eu dou para os técnicos, né, que refazem na reparos pela tamanho, né? Mas também a gente vê que tem gente que troca, né, esse soquete aqui, né? Então é isso. Então justamente está explicando aí esse detalhe de estar removendo essa capinha aí, né? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Aqui já mostrei, tirando o processador já, né? E aqui já é a instalação, né, do processador, né, e o cooler, né. Esse cooler aqui já seria o cooler original, né, da linha Intel, que quando você compra o processador já vem esse cooler aqui, né. Então aqui eu estou explicando aqui a forma correta de estar instalando aqui o cooler, né. Primeiro você tem que instalar em cima do processador, né, já com uma pasta térmica, né, empurrar o pino, né, e depois só depois você girar ele, né, para ele travar, né. O que pode acontecer é de você, na hora de empurrar aqui o pino, né, pode justamente quebrar a trava, né? E para você achar esse tipo de trava, ou você compra um outro dissipador, né, que já vem com essas quatro travas, ou trocar, né, ou justamente só os pinos que estão quebrados, né? Então, esse já é uma forma de resolução, né, desse problema, né, que pode acontecer, né, tanto na montagem, na desmontagem, né, mesmo porque quando aquece muito essa região aqui, né, acaba ressecando, né, o plástico, né, que esse aqui, pino aqui é um plástico, né, então essa é uma forma de resolver esse problema aí, né, que pode acontecer, né, nesses o cooler da linha Intel. Eu até falei do errado do vídeo, que seria DT3, mas na verdade é DDR4, né, porque essa placa-mãe já suporta só apenas memória DDR4. Bom, aqui já vou montando já a memória, né, no caso, né? E aí já montei o processador já, né? E aqui depois eu vou estar montando já, colocando já os cabos da fonte, né? Aqui já tá montado já, né? Com o cabo principal, né, da fonte, né? Que pode ter aqui o jumper adicional, né? Você sabe muito bem que pode ter um adicional ou não, dependendo do tipo de fonte, né? Os dois cabos SATA, né? Que seria do tanto leitor, né, de CD como
o HD, né? E, e depois o 12 volts que seria justamente para alimentar o processador, né? E um detalhe que muita gente esquece é justamente alimentar o cooler, né? Que se você não alimentar o cooler, ele acaba aumentando a temperatura do processador e pode queimar, né? Justamente o processador por causa disso aí. Então, sempre quando você for montar, né, o cooler do processador, né, verifique se está ligado aqui na placa-mãe, esse conector aqui, né? Que é justamente um detalhe que as pessoas esquecem na hora de estar montando, né? O, a placa-mãe, né? Aí já tô explicando, né, como é que foi montado, né? Então eu vou passar mais o vídeo mais pra frente, né? Esse detalhe eu acabei de explicar, né? E aqui acho que eu já vou estar tá ligando já a placa-mãe. É justamente isso. Encaixei já o vídeo, né? É isso mesmo. Vamos, vamos clicar aqui. Tô certificando, você já tá montado, né? O, o kit, né? Tô ligando o monitor aí. Esse procedimento é padrão, né, dos técnicos, né? Mesmo porque os starts, na verdade, seriam curtos, né? Justamente aqui nessa parte aqui onde tem os LED, né? Que é a ligação dos LED, né? Então, se você de repente quiser apenas fazer um teste, pode fazer isso, de estar dando um curto nos pontos onde que liga, né, o power, né? E a placa-mãe vai iniciar, né? Então, esse detalhe aí de como que a placa-mãe ela starta, né? Ela liga, né? Então ela faz uma leitura, né? E se caso não acender aqueles LED né, da placa não, do teclado, né? Você já pode saber que tem algum tipo de problema. Aí você tem que verificar se a memória está bem encaixada, se o processador está bem encaixado, né? Ou se a fonte está ligada, então tem esses detalhes aí. Que você tem que certificar antes de tá, na hora que tá ligando aqui a placa-mãe, né? Aqui justamente é 3 de março de 2019 que foi gravado esse vídeo aqui, né? Aqui eu já tô mostrando aqui a BIOS, né? Como ela tá disposta, né? Pode ser que mude, né? Por causa da atualização da BIOS, né? Mas nessa data aqui é dessa forma aqui que aparecia, né? A tela, né? Nessa época aqui eu usava um processador Celeron, que é um processador mais simples, né? Ele é um G3930, né? E ele tem um clock 2.9, né? A memória que eu tava usando aqui era uma de 4 GB, né? DDR4, né? De 2133. É um setup simples, né? Até o Windows 10 aqui consegue rodar tranquilamente, né? Então, pode ser que faça uma detalhe, mas acho que não. Acho que eu vou só. Então, isso aqui eu tô colocando aqui a versão do BIOS, né? Pode ser que tenha uma atualização, né? Mas se tiver atualização, tá no site do fabricante. Porque pode ter detalhe de suporte, tanto de drivers, né? Então pode ser que precise, né, essa atualização aqui da BIOS, né? Então é aqui que você vai fazer a atualização, né? Você pode fazer tanto com pendrive, você pode atualizar direto da internet, né? Mas o cuidado que tem que ter é justamente
de quando você fizer, né, a transação, não deixar cair, né, a energia, porque se cair a energia, aí pode ser que você perca, né, a BIOS, né. Então é isso que eu estou mostrando aqui, né. Vamos ver se tem mais detalhe aqui. Acho que deu algum problema aqui deu algum problema aqui nesse dia, né? Por isso que eu tô falando aqui para ser limpo o contato. Bom, esse aqui ele é um, é um para quem é técnico que usa é, o Windows Boot, né? O Windows Boot não, é o Harris Boot, né? É, que nada seria uma forma de fazer teste, né? Tanto pode ser memória, processador, pode ser HD, então eu usava essa ferramenta aqui para fazer teste nos componentes da placa, né? Esse aí então justamente é o limpo contato que eu uso, né? Mas existe vários tipos de fabricante, né? Um deles que eu usava aqui era da Vurt, né? Inclusive tá até aqui, né? Então, esse aqui é um limpa contato, né? Que você pode estar usando, é específico, né? Para componente eletrônico, né? Então, certifica antes, né? Tá desligando, né? A placa, né? Não tá energizado, né? Para dar curto, né? Curto-circuito, né? E queimar sua placa. Então eu acho que essa placa aqui tá apresentando algum tipo de problema, né? E aí, por isso que eu tô postando esse limpo contato aí. Então é por isso mesmo. E aqui já tô mostrando aqui como é que faz a. Aqui eu já faço teste com Rails Boot, né? Teste de memória, teste de HD. Então tem uma afinidade de teste que a gente pode fazer aqui na versão do DOS, né? Não no Windows, né? Então é isso que eu tô falando aqui, né? No vídeo aqui. Vamos ver se tem mais algum detalhe aqui. Então, o que eu tô explicando no vídeo é justamente que o teste padrão que eu fazia, né? Que eu ligava aqui a placa na fonte, colocava o processador, a memória, né? O HD, o leitor de HD, de HD não, leitor de CD, né? Nessa época eu usava ainda. Então, para ver se tinha algum problema, né, na hora de montar, né? Essa placa-mãe, acho que, se não me engano, ela é uma placa-mãe nova, né? Uma placa-mãe recondicionada, nem nada, né? Mas mesmo assim, para garantir que chegasse a qualidade para o cliente, né? Eu fazia os testes, né? Esses testes padrão, né? Que eu fazia, né? E também, né? De estar instalando um sistema operacional para ver se instalava todos os drives, tudo, né? Então, esse é o teste que eu fazia nessa época aqui. Então, justamente, né, pessoal? Nessa época, é, ainda a pessoa estava na transição, né? Do Windows 7 para o Windows 10, né? Então, eu fazia os testes tanto numa versão e como na outra, né? Para ver se dá algum tipo de incompatibilidade de drivers, né? Ou de software, né?
Então eu, nessa época que eu fazia esse tipo de teste aí. É, então vamos passar mais para frente aqui. E depois aqui eu mostro para vocês aqui, isso aqui justamente já é mostrando já com o sistema operacional. Aqui eu mostro aqui a versão do Windows, né, que nessa época que eu usava, né? Aí eu vou mostrar qual setup que eu tô usando aí, né? Então, esses detalhes os técnicos já sabem muito bem, né? E aqui eu vou mostrar aqui os dispositivos que estão instalados. Aqui vocês podem ver que não tem nenhum drive faltando aqui, é, nenhuma parte que tá faltando driver, né? Que se tiver exclamação aqui porque tá faltando um driver, né? Ou atualização, né? Então mostra aqui isso, né, para vocês aí. E depois eu desligo aí. Eu espero desligar, né? Então esse é o final do vídeo, né, pessoal? Então, aqui encerrando mais o vídeo para vocês, né? Espero que tenham gostado desse tipo de formato aqui, né? Mais formato de React, né? Os meus próprios vídeos, né? Uma forma mais detalhada aqui do vídeo, né? Mesmo porque eu tenho que pular parte aqui, mesmo porque tem parte que não interessa muito, né? Mas eu tô falando mais parte mais importante, né? Explicando mais para vocês, para que vocês possam entender, né? Como é que faz uma análise técnica, né? Detalhada da placa-mãe. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e acompanhando o vídeo no canal que nós vamos ter mais vídeo desse formato. E caso não goste, você pode dar sua opinião de qual formato que vocês gostariam de assistir, né? Se esse é do formato que já está gravado ou desse formato de React. Tá certo? Então é isso. Até a próxima aí, pessoal.